Esse vídeo, sem pretensão nenhuma, acaba de se tornar um dos maiores e mais completos vídeos sobre GraphQL aqui do YouTube. Então, espero que você fique ligado. Olá, devs, meu nome é Jacob Moura e hoje nós vamos falar sobre back-end. E eu comecei na programação com uma linguagem back-end, que foi o PHP. Desculpe! Em 2013 eu me apaixonei perdidamente pelo Android e a partir dali eu não quis saber mais de outra coisa, eu só queria saber de tecnologia mobile, ir pra tudo, estudei tudo que você podia imaginar. Mas tudo numa aplicação também precisa de ter um back, você precisa de ter uma API, você precisa de ter base de dados e hoje eu vou mostrar pra vocês o que há de melhor no mercado. Porém, eu não tenho muita afinidade com o back-end mais, mas para responder essas perguntas aqui no Fluterando, quando a gente não sabe, a gente pergunta e a gente conseguiu nada mais nada menos do que Rodrigo Branas, que é uma das maiores referências em programação aqui no Brasil. E ele vai responder todas as perguntas que a comunidade fez em uma collab assíncrona. Então fique ligado, porque esse vídeo vai ser muito bacana. Caneta e papel na mão, um copinho de café do lado e vamos começar! Fala, meu amigo Jacob! Bom, estou muito feliz de estar aqui, queria agradecer imensamente a você e a toda a galera do Fluterando por esse convite, para fazer essa participação especial aqui no canal. Bom, meu nome é Rodrigo Branas, eu sou apenas um desenvolvedor de software apaixonado pelo que faz, que já programa há quase 20 anos e que nos últimos 10 anos vem humildemente compartilhando conhecimento, seja em sala de aula, em eventos e principalmente lá no meu canal do YouTube. Então, se você ainda não conhece meu canal, clica aqui no link na descrição. Bom, então bora lá, vamos falar sobre GraphQL. Bem, Rodrigo, então como o senhor pode ver, eu sou acho que o cara mais novo aqui da turma. Estou começando agora, não tenho experiência nenhuma. Eu queria entender aí como é que surgiu esse GraphQL, ou GraphQL aí. E para que serve isso aí, hein? Senta que lá vem a história. Grande Paulo, tudo bem? Bom, muita gente associa esses dois conceitos, o de API ou Application Programming Interface com a web, quando pensa em REST, em GraphQL, mas nem sempre eles andaram juntos. A gente sempre fez uma coisa chamada RPC, ou Remote Procedure Call, mesmo antes do nascimento da World Wide Web, no final dos anos 80 e início dos anos 90. As primeiras implementações de RPC aconteceram no final dos anos 60 e serviam basicamente para que a gente pudesse invocar métodos remotamente por meio da rede, ou seja, uma aplicação localizada num servidor conseguia invocar métodos em outra aplicação localizada num servidor diferente. E muitas tecnologias já foram usadas para esse propósito. Por exemplo, o DECOM, muito conhecido por quem já trabalhou na plataforma Microsoft, o Corba, o RMI ou Remote Method Invocation, utilizado para realizar a comunicação entre os Enterprise Java Beans, que são objetos de negócio pertencentes à plataforma Java Enterprise Edition e muito utilizados na década de 2000. E também, por exemplo, XML RPC, que já rodava sobre o protocolo HTTP e que acabou dando origem a uma tecnologia muito conhecida que é o SOAP. Quem já trabalhou com a integração de nota fiscal eletrônica, principalmente, sabe do que eu estou falando, sabe o quão burocrático pode ser trabalhar com SOAP, principalmente pelo fato de usar XML. Então aquele marshalling de XML em linguagem tipada normalmente é bem complicado. E uma curiosidade é que SOAP quer dizer Simple Object Access Protocol, mas de simple ele não tinha nada. Tá bom. Se você não desistiu de programar nessa época, não desiste mais. E aí, um cara chamado Roy Fielding, lá pelos anos 2000, publicou uma tese de doutorado falando sobre uma coisa que ele conhecia muito. E essa coisa era exatamente a web, porque o Roy Fielding trabalhou com Tim Berners-Lee, que é o criador da web, em diversas especificações, principalmente do protocolo HTTP, mas também HTML, URL. Então, ele sempre teve muita intimidade com a web e na sua dissertação ele falou de um conceito chamado REST. REST significa Representational State Transfer e a gente pode entender como basicamente um conjunto de características que definem a web, principalmente ligadas, por exemplo, a uma arquitetura client-server, que é exatamente a web, quando a gente pensa em navegador e servidor web. Cacheable, a web ela está situada
em cima de várias camadas de cache, por isso que ela acaba tendo uma performance muito boa. É um sistema em camadas, um layered system, então quando a gente pensa numa requisição que sai de um navegador e chega num servidor web, ela passa por várias camadas antes de chegar num balanceador de carga, né, em auditoria, em segurança, né, em várias camadas diferentes e em uma interface uniforme, que é o que traz toda a granularidade da web, né, toda a possibilidade de navegação na web por meio de hipertexto, e com isso a gente acabou normalizando as APIs, tá? Nos últimos 10, 15 anos, no que a gente convencionou a chamar de REST APIs, tá bom? Bom, as REST APIs são bem legais, principalmente se bem construídas, né? Mas, claro, como toda tecnologia, elas apresentam prós e contras, né? E entre os contras estão o under e o overfetching. O que é isso? O underfetching é a ideia de você precisar de algum tipo de informação, só que a API te devolve menos do que você precisa. Isso faz com que você tenha que fazer várias requisições, fazendo várias round trips, né? Ou seja, trazendo todo o overhead para fazer essa requisição e tendo que muitas vezes no client fazer um mesh desses dados e montar o objeto que você deseja. Tá bom? Então isso, especialmente para aplicações que precisam de mais performance, pode ser um ponto bem crítico. Além disso, tem o problema também do overfetching. Por que acontece? Muitas vezes a gente faz uma requisição e volta dado demais. Claro que você pode trabalhar com partial response, você pode dizer quais campos você quer, mas geralmente as pessoas não fazem isso. Então, esses são os dois principais problemas com a API REST e que trazem um sintoma meio complicado, que é o seguinte, tá? Duas coisas podem acontecer. Você pode começar a ter interfaces com uma usabilidade questionável, ou seja, interfaces gráficas extremamente orientadas ao que a API devolve, ou seja, ela vai ter muita navegação, ela vai ter pouco dado rico e composto para que o usuário possa mexer. Por exemplo, você entra no Twitter. No Twitter você tem lá todo o teu feed, você tem todos os tweets das pessoas, você tem todos os comentários ou parte desses comentários sendo exibidos. Se a gente fosse tentar se ater a fazer apenas uma requisição, eu só poderia trazer os posts do feed e teria que clicar num tweet para poder ver os comentários. Né? Então aí ia parecer que as aplicações todas são parecidas a um PHP-MyAdmin, onde eu estou navegando em dados, clicando em tabelas e pouco a pouco descobrindo as informações. Outro efeito colateral que acaba acontecendo também, que é exatamente o oposto a ter aplicações com uma usabilidade um pouco mais aquém do que poderia ser, é ter APIs devolvendo os dados que uma tela precisa. Né? Ou seja, é o fato de eu fazer, por exemplo, um /tweets e ele já voltar com os comentários, prejudicando a granularidade, prejudicando a navegabilidade e o reuso dessa API. Tá? Então, esse é um outro problema, porque tem situações que você vai precisar desses dados, tem situações que você não vai precisar. Então, o under e o overfetching acabaram sendo talvez as principais inspirações, né, para a concepção do GraphQL. O GraphQL basicamente é uma linguagem, tá? É uma linguagem de consulta e mutação de dado de API. Não necessariamente tem a ver com SQL, com banco de dados. Você pode usar GraphQL sem nem existir um banco de dados do outro lado. E ela foi lançada pelo Facebook em 2015. Ela foi criada em 2012, mas só foi lançada em 2015. Ela permite a definição de um esquema, de um modelo de dado, um modelo de entidade com todos os seus relacionamentos, ou seja, ela formaliza a sua API. Com isso você ganha uma documentação, você ganha toda uma camada de validação para saber se aquela consulta que você está fazendo é válida ou não é. E aí você tem uma liberdade muito grande de montar as consultas, incluindo as entidades, né, ou tipos de dados, e as suas propriedades. Ou seja, você cria uma consulta, assim como você faz no SQL, pedindo exatamente aquilo que você quer que o servidor te retorne. E com isso, uma outra coisa chamada resolvers, né, que você especifica do lado do servidor, vão atrás desses dados, resolvendo cada parte da consulta ou da mutação de dado. Quando eu falo em mutação de dado, é qualquer coisa que não seja uma consulta. É de repente uma criação de dado, uma alteração, uma exclusão, uma execução, qualquer coisa que envolva a mutação de dados, tá bom? Então, com isso, ela acaba sendo muito mais eficiente, né? Principalmente em determinados tipos de aplicações. Pensa no YouTube, esse é sempre um exemplo que eu dou. Quando você entra num canal, você pode ver
uma série de caixinhas com playlists. Essas playlists mostram vários vídeos. Esses vídeos mostram, por exemplo, a quantidade de visualizações, a quantidade de likes. Se eu tivesse que fazer isso com REST, eu teria que fazer uma chamada para pegar as playlists. Depois, uma chamada para pegar os vídeos. Aí às vezes eu tenho que mostrar também informações do canal, como o nome, quantidade de inscritos, uma chamada para pegar a informação do canal. Com GraphQL eu monto uma única consulta e falo, ó, de channel me traz nome e o subscribers count, aí você me traz as playlists, para cada playlist você me traz os vídeos, dos vídeos você me traz os títulos dos vídeos e as view counts. Então você faz uma única chamada e traz todos os dados. Essa é a grande vantagem do GraphQL. Olá, Rodrigo. Eu estou iniciando na programação. Você acha uma boa eu aprender GraphQL de cara ou iniciar com outra coisa? Fala, Felipe. Bom, eu acho que depende muito do momento da carreira de cada um. No início, a gente deve focar nos requisitos talvez mais fundamentais, como a linguagem de programação, os principais frameworks que a gente usa no dia a dia, bibliotecas, deixando talvez para depois coisas que a gente não está precisando naquele momento. É isso que vai te trazer mais produtividade no trabalho, é isso que vai fazer com que você seja promovido, é isso que vai fazer com que você vença aquela curva de aprendizado que todo mundo enfrenta no início e acabe de fato gostando cada vez mais da tua carreira, né? Então assim, ó, vale muito a pena conhecer as tecnologias, mas também não adianta nada a gente só estudar e estocar para quem sabe um dia utilizar. Eu acho que isso faz com que a gente às vezes perca um pouco o foco, né? Então, eu acho que a maior parte das empresas hoje ainda usam APIs REST, isso não é uma coisa ruim, pelo contrário, APIs REST bem construídas são extremamente reusáveis, extremamente navegáveis, né, e fáceis de utilizar. Então, eu acho que você tem que avaliar muito o teu momento, se você realmente está precisando desse conhecimento. Agora, estudar de uma forma mais, às vezes, superficial para saber o que é, saber para que serve e quem sabe até propor em algum momento mais propício, eu acho que é muito legal. Não só GraphQL, mas também, por exemplo, o gRPC, que é muito interessante para a gente fazer a integração entre diferentes backends. Então, tem opções muito interessantes. Então, essa é a forma, pelo menos, como eu penso. Acho que depende do momento da carreira de cada um. Fala aí, pessoal do Fluterando e Rodrigo Branas. É um prazer imenso estar aqui com vocês novamente, né? Remoto, né? Estou gravando aqui do hotel, mas é muita honra para mim poder fazer uma pergunta, principalmente para o Branas, que é fera aí. Então aqui vai. GraphQL vai substituir o REST? O que você acha disso a curto, médio e longo prazo, Branas? Um abraço para vocês, pessoal, e até o próximo. Grande Balta, obrigado pela pergunta, eu admiro bastante o teu trabalho na comunidade, né? E eu acho que o GraphQL, para aplicações com modelos de dados mais complexos, cheios de relacionamentos, telas complicadas que demandem uma alta usabilidade, eu acho que nesse tipo de contexto ele apresenta muita vantagem e vale a pena às vezes complicar um pouquinho mais a stack arquitetural, né? De repente baixar um pouco a curva de aprendizado, prejudicar um pouquinho a produtividade em troca de um ganho de performance muito grande. E não é só isso, né? O GraphQL ele agrega também, com essa formalização, né, da API, do modelo de dados da API, ele também traz validação das consultas, ele também traz toda uma abertura para uma documentação que muitas vezes não acontece nas APIs REST, porque as pessoas acabam não fazendo, né? Mas para sistemas que têm APIs mais flat, pensa num gateway de pagamento que tem uma API bem simples, que basicamente faz processamento de cartão de crédito, boleto bancário, e não tem muita profundidade nos relacionamentos, às vezes a gente vai estar só complicando um pouquinho a stack sem necessidade. Nos eventos que eu venho participando, eu sempre estou perguntando para as pessoas a respeito de quem já está migrando para GraphQL, quem ainda está no REST, e eu vejo que menos de 15%, talvez de 10% das pessoas está no GraphQL. Eu acho que as pessoas estão começando ainda, né, a fazer essa movimentação. Então eu ainda não sei como é que vai ser o futuro, se a tecnologia vai pegar, não vai pegar, mas é fato que ela tem muitas vantagens e que acabam compensando bastante. Existem tipos de projetos aos quais o GraphQL seria uma péssima conduta? Ouço muito a respeito das vantagens do GraphQL, mas quais seriam suas desvantagens? Fala Gabriel, fala D'Artagnan. Bom, toda tecnologia que a gente introduz num projeto muitas vezes vem acompanhada de complexidade e no caso do GraphQL não é diferente, tá? Como eu falei antes,
boa parte do que o GraphQL faz, a gente consegue sim fazer com o REST. É que muita gente acaba não usando Partial Response, Partial Update, então a gente sim pode melhorar bastante a nossa implementação de REST. Tá? Agora, entenda que o GraphQL vai tornar as tuas tarefas às vezes um pouquinho mais complexas. A especificação do esquema não é nem um pouco simples, tá? A definição dos resolvers pode te dar um pouco de trabalho também, porque eles acabam sendo um pouco encadeados, né? E aí você vai se deparar às vezes com alguns problemas que você não tinha, como por exemplo de cache. O REST é muito mais cacheável do que o GraphQL, você vai ter que se esforçar muito mais para fazer isso, e o GraphQL pode trazer alguns problemas de performance, tá? Como o REST ele é muito mais granular, você controla mais o que você está invocando em cada um dos teus serviços. O GraphQL, dependendo da consulta que você monte, da profundidade que ela tenha, ela pode afetar uma quantidade muito grande de resolvers, te trazendo realmente um problema de performance. Eu já vi casos que a consulta chegou até a derrubar o banco de dados. Tá? Então você tem que tomar bastante cuidado com isso, mas eu não acho que seja uma má escolha para um determinado projeto. Eu só acho que a gente tem que pesar sempre os prós e contras e ver se a complexidade vale a pena. Fala, Rodrigo. Estou começando a usar GraphQL agora na minha empresa e eu gostaria de saber dicas sobre segurança com ele, porque eu vi que possuem uma espécie de GraphQL Injection, semelhante ao SQL Injection de antigamente. Pode falar alguma coisa sobre isso? E aí, Wilson? Bom, em relação à segurança, os critérios que você vai usar no GraphQL são muito similares aos que você já usaria no REST, principalmente relacionados à autenticação, ou seja, você validar esse cookie ou esse token que está sendo enviado pelo usuário no body, ver se realmente ele é válido, né? A autorização, ou seja, os teus resolvers vão ter que começar a levar em consideração se aquele usuário pode acessar aquele tipo de informação. Então, nesse aspecto, eu vejo que, assim, a segurança funciona mais ou menos da mesma forma, tá? Com um agravante, tá? No caso do GraphQL, pode ser que na tua consulta existam aspectos dela, ou seja, existam determinados tipos de dados, de propriedades que você não tem acesso. Então pode ser que você devolva um objeto menor, faltando dados, né, para o usuário, porque ele não tem acesso a determinadas partes da consulta. Tá? Então nesse ponto você vai ter que resolver isso realmente em cada um dos resolvers. Tá? Em relação a injection, tudo que acaba sendo convertido para uma consulta em banco de dados, ele abre uma brecha, ele abre uma porta para injection. Tá? Então, assim como você já viu em SQL Injection tradicional, que é o fato de você passar numa URL ou mesmo você mandar num campo algum trecho de código que vai ser, às vezes, interpretado de uma forma maliciosa no banco, você acaba recorrendo a quê? A métodos de sanitize, a prepared statement. Então você vai sim ter que fazer algum trabalho em todos os parâmetros que você recebe, né, e principalmente aqueles que você manda para o banco, para garantir que eles não sejam interpretados, às vezes, de uma forma equivocada que vá prejudicar a aplicação. Tá bom? E aí, Rodrigo, prazer, cara. Deixa eu fazer uma pergunta. Você conhece o Rasura? E aí, Leonardo, olha, eu não conhecia, mas depois que você falou, eu corri atrás. Inclusive tem um vídeo bem legal no canal do Fluterando falando sobre Rasura, inclusive dizendo que ele é o matador de Firebase, né? Aí eu deixo para vocês assistirem esse vídeo, né? O Rasura basicamente é uma engine que cria uma camada de GraphQL em cima do Postgre, tá? Então uma pegada meio PaaS, meio Platform as a Service, tanto que tem integração com Heroku, Azure, AWS, Google, funciona com Docker, né? E aí pode ser legal para você evitar um pouco de trabalho repetitivo na definição do teu esquema, dos teus resolvers, tá? Então você automatiza bastante coisa, permitindo essa geração quase como um real-time schema, né? Assim, ó, eu sou meio da velha guarda, eu não gosto muito desse tipo de ferramenta, eu não gosto muito nem de ORM, quanto mais coisas, né, que geram talvez camadas dinamicamente em cima do banco. Então assim, eu prefiro particularmente implementar diretamente, mas eu reconheço que pode ser uma ferramenta muito útil, muito ágil, muito produtiva para diversos tipos de projetos, né? Eu tenho esse pensamento com os projetos que eu desenvolvo, mas pode ser que eles tenham uma pegada um pouco mais enterprise, a gente tem que ter um controle um pouco maior sobre cada detalhe, cada aspecto, cada critério, às vezes de compliance, de segurança, mas eu acho que ele pode ser muito bom para vários contextos. Recomendo que vocês assistam o vídeo lá no canal Fluterando
para saber um pouco mais, até para ver ele em ação, né? E aí você pode tirar suas próprias conclusões. Valeu! Eu gostaria de saber se é possível executar algumas funções do meu banco de dados, que não retorna dados, apenas exclui alguns registros de acordo com o parâmetro que foi passado. Show, Leonardo! Então, o GraphQL é uma linguagem tanto de consulta quanto de mutação de dados em uma API, e as mutações são qualquer coisa diferente de uma consulta, né? E elas são tratadas, assim como nas consultas, por um determinado resolver, e lá você pode fazer qualquer execução em relação a regras de negócio, pode impactar ou não os dados, então você tem total liberdade de executar o algoritmo que você quiser dentro de um determinado resolver. E aí, Rodrigo, beleza? Aqui é Marcelo. Eu queria saber como que funciona subscriptions e como que a gente consegue fazer um server conversar com o nosso cliente com subscriptions. Valeu! Fala, Marcelo, gostei da pergunta, hein? Sempre que a gente quer obter dados em tempo real, como por exemplo notificações, mensagens de chat, cotação de ações na bolsa de valores, a gente pensa em fazer uma espécie de pooling. Tá? E a solução mais simples é o short pooling, que consiste em usar às vezes um set interval para de tempos em tempos, por exemplo, de 500 em 500 milissegundos, de 1 em 1 segundo, de 2 em 2 segundos, ficar fazendo uma chamada para o servidor e verificando se tem alguma atualização nos dados. O problema é que quando você começa a ter um número muito grande de clientes, isso sobrecarrega demais o servidor. E se a tua aplicação tem várias fontes diferentes de dados em tempo real, pode sobrecarregar inclusive a aplicação que está rodando no navegador. E aí, se é que se pode dizer evolução disso ao longo do tempo, foi o tal do long pooling, que consistia em basicamente fazer uma requisição, deixar essa requisição aguardando, o que nem sempre é fácil, né? E aí depois, caso exista uma atualização, ela retorna, você faz uma outra requisição, ela fica aguardando, aí você retorna. Esse é o tal do long pooling, né? Long porque ele fica um tempo aberto. Também não é muito bom porque você começa a abrir muita requisição ao mesmo tempo. Muitas vezes o servidor tem um timeout, o cliente tem um timeout, então você tem que lidar com todas essas camadas diferentes. Lembra que a web é um layered system, né? Para que isso funcione. E aí, quando veio o WebSocket, foi realmente uma revolução bem interessante, tá? Porque assim, esse protocolo ele permite que você estabeleça uma comunicação full duplex em cima de protocolo TCP, que te permite ficar trocando dados de uma forma muito mais performática, né? Principalmente se você comparar com o protocolo HTTP usado da forma mais tradicional para short pooling, para long pooling. Em relação ao GraphQL, as subscriptions, elas funcionam em cima exatamente desse conceito, é o fato de você fazer uma chamada e você ficar fazendo um listening desses dados, recebendo atualizações. Então você literalmente coloca, né, como se fosse um observer em cima de um evento, né, e aí a cada atualização você vai sendo notificado. É uma funcionalidade bem interessante para aplicações que precisam lidar com dados em tempo real. Rodrigo, eu gostaria de saber como é que eu faço meu front-end não sobrecarregar o meu servidor fazendo uma pesquisa de muitos campos alinhados. Fala, Kelvin, excelente pergunta. Então a gente sempre tem que tomar muito cuidado com consultas complexas, com um nível de profundidade muito grande, principalmente em aplicações que tenham esquemas com uma grande quantidade de relacionamentos. Tá? Se for um esquema mais flat, simplesmente esse problema não vai acontecer. Consulta complexa acaba afetando três camadas da aplicação e a gente tem que tomar cuidado. Uma delas é o banco de dados, já que a gente vai ter um volume muito grande de consultas sendo feitas ao mesmo tempo, né? Porque, obviamente, você vai disparar vários resolvers e aí, conforme essas consultas vão retornando para o servidor de aplicação, elas têm que ser acumuladas. E, naturalmente, o consumo de memória vai acabar aumentando, porque você vai ter um volume muito grande de dados sendo acumulado. Enquanto você não terminar de fazer as consultas, não terminar de executar os resolvers, ela não vai retornar para o cliente. Então você vai ter um impacto em memória. Além disso, esses dados, uma vez acumulados, vão ter que ser transferidos para o cliente. E isso vai não só aumentar demais o teu tráfego de dados, isso pode te custar caro, né? E vai
prejudicar a performance da aplicação como um todo. Então, se você quer evitar que a tua aplicação tenha problemas de concorrência, principalmente com um grande volume de clientes acessando ao mesmo tempo, é legal limitar essa profundidade, limitar essa complexidade. Tem bibliotecas como o GraphQL Depth Limit que fazem esse trabalho, provavelmente devem existir outras também, mas isso é fundamental para ter uma aplicação estável usando o GraphQL. Pessoal, muito obrigado pelas perguntas, foi um prazer participar aqui com vocês no canal Fluterando, falando sobre essa tecnologia que é o GraphQL, que eu gosto bastante, e espero participar de outros vídeos no futuro. Abraço, até mais, valeu! Obrigado, Rodrigo, foi uma honra ter você aqui com a gente e nos responder toda essa pergunta, enriquecendo e muito esse debate sobre o GraphQL aqui no canal. E para vocês que ficaram curiosos do que é o Hasware, a gente tem um vídeo aqui no canal, você pode estar clicando nesse link aqui e você vai ver. A gente fez um videozinho bem engraçadinho sobre Hasware, que é o matador de Firebase. Então você pode estar gostando desse vídeo. Se você gostou do GraphQL, com certeza você vai gostar desse vídeo. Clique nesse link e ficamos aí. Até a próxima. Tchau!